Olá, bem-vindos! Olha, tem muita gente por aí olhando para o boom da inteligência artificial e falando alto. Isso aí é uma bolha, mas, sabe, nesta análise a gente vai explorar uma outra visão. Uma que diz que talvez as pessoas estejam confundindo duas coisas bem diferentes. Ok, vamos direto ao ponto. De um lado, a gente tem o que se chama de bolha especulativa. Pensa na loucura das tulipas lá no século XVII. É algo que cresce só no oba-oba, sem muito valor real por trás. Do outro lado, a gente tem uma onda de adoção de tecnologia, tipo a eletricidade lá nos anos 20, que muda tudo na sociedade. A grande pergunta é, onde que a IA se encaixa nisso? Essa citação aqui, olha, resume a ideia de um jeito brilhante. Quer dizer, mesmo que o mercado dê uma balançada, que algumas empresas supervalorizadas estourem, a tecnologia em si não vai desaparecer, assim como a eletricidade. Ela está aqui para ficar e para redefinir o nosso mundo. Bom, vamos deixar um pouco a teoria de lado e olhar para as provas, para os números, porque são eles que mostram que a história aqui é sobre adoção de tecnologia e os dados são bem impressionantes. A velocidade com que a IA generativa foi adotada é algo sem precedentes, de verdade. A internet que mudou nossas vidas levou anos para chegar a uma fração das pessoas. Já a IA generativa, atingiu 54% das pessoas em míseros 3 anos. É o dobro da velocidade da própria internet. E não é só sobre um monte de gente usando, não. O ponto principal aqui é o retorno financeiro. É dinheiro de verdade. Para cada R$1 que uma empresa investe em IA, o retorno médio tem sido de R$ 3,70. Isso não é promessa, é lucro acontecendo agora. E para ver o impacto na prática, no dia a dia, pega o exemplo do GitHub Copilot. É uma ferramenta que está deixando os desenvolvedores de software 55% mais rápidos. Isso muda completamente o jogo de como se cria tecnologia. Isso tudo leva a gente a uma pergunta bem direta. Se fosse só um modismo, uma onda passageira, por que 1/3 das empresas americanas já estaria tomando uma decisão tão séria como substituir pessoas? Nenhuma empresa faz isso por hype, faz porque vê eficiência e resultado na ponta do lápis. A comparação que todo mundo faz, a bolha das empresas.com. Mas vamos dar uma olhada mais de perto para ver por que a situação hoje é, na verdade, bem diferente daquela do ano 2000. Lembra do ano 2000? Só 14% das empresas de tecnologia davam lucro. Era um mercado movido a promessas. Hoje, as empresas que lideram a revolução da IA não são só lucrativas, elas estão entre as mais rentáveis do mundo. A base econômica é muito, mas muito mais forte. E para onde o dinheiro está indo? Essa é outra diferença brutal. Na Era.com, a grana ia para marketing, para propaganda. Hoje, o investimento é pesado em infraestrutura física de verdade. GPUs, data centers gigantescos, cabos submarinos. Ninguém está comprando sua atenção. Estão construindo as fundações do futuro. Agora vamos para um ponto super importante aqui. É fundamental a gente separar as coisas e reconhecer onde os críticos talvez tenham razão. Precisamos diferenciar o preço das ações da tecnologia em si. E é aqui que os céticos acertam. Sim, provavelmente existe uma bolha de preços. Algumas ações de empresas ligadas à IA estão sem dúvida supervalorizadas. E com certeza algumas startups sem plano viável vão quebrar. Isso é fato. Mas e daí? Essa analogia com o carro é simplesmente perfeita. O fato de algumas ações da Ford estarem caras na época não fez o automóvel desaparecer, certo? A tecnologia que transforma o mundo continua, mesmo que alguns investidores percam dinheiro pelo caminho. Então, para ficar bem claro, a tecnologia é real, o impacto dela é permanente. Já a avaliação de mercado, o preço das ações, isso sim é volátil, é temporário. O grande erro é achar que uma coisa anula a outra. Para a gente fechar esse raciocínio, vamos pensar juntos em 3 perguntas finais que meio que desafiam qualquer um que ainda duvide da profundidade dessa transformação toda. Primeira, falando sério, uma moda passageira consegue ser adotada de forma tão rápida e profunda pelas maiores empresas do mundo? A velocidade com que a IA está entrando no coração das operações dessas companhias, isso não se parece em nada com um modismo. Segunda pergunta, empresas tomam a decisão de demitir, que é algo com custo e consequências reais, só por causa de hype? Ou será que fazem isso porque estão vendo ganhos de eficiência que já aparecem nos resultados? E por último, vamos pensar no comportamento das pessoas. Será que quase 1 bilhão de usuários que descobriram um jeito mais fácil e inteligente de fazer as coisas vão simplesmente, de um dia para o outro, decidir voltar para o jeito antigo e mais demorado? Parece pouco provável, né?
No fim das contas, a conclusão é bem clara. Bolhas especulativas, quando estouram, o que sobra é cinza, é prejuízo. Já as ondas de adoção de tecnologia, mesmo com as correções do mercado, deixam um legado: infraestrutura, produtividade e trilhões em valor criado para todo mundo. Isso tudo nos leva a uma última reflexão que não é sobre o mercado, mas sobre cada um de nós. Diante de uma mudança desse tamanho, a questão não é se é bolha ou não. A questão é qual vai ser o papel de cada um. O de espectador, que só fica olhando, ou de quem aprende a usar as novas ferramentas para construir algo novo? Fica aí o pensamento. Obrigado!